Olá, meu nome é Priscila Macanhão e eu ajudo mulheres a se transformarem em pessoas confiantes e valorizadas, que têm facilidade de se relacionar, que sabem o seu valor, que são seguras, e tudo isso facilita aí na hora de ter relacionamentos mais amorosos, mais tranquilos, né? Sem aquelas lutas de poder, né? São relacionamentos baseados no amor e não em joguinhos e manipulação. Hoje eu quero trazer para vocês uma história minha para ilustrar esse tema, né? Tem muitos homens que mostram interesse, mas não investem, né? Então, se você percebe que tem uma pessoa que mostra interesse em você de várias formas, mas que definitivamente seja, sabe, passou bastante tempo e ele não investe de verdade, o que é investir de verdade? Concretizar, né? Chamar para sair, vamos, enfim, nos encontrar com frequência, vamos ter conversas com frequência, vamos fazer essa relação evoluir, né, aprofundar cada vez mais. A pessoa está sempre te procurando para conversar, está sempre querendo saber sobre você, né? Então é aquela pessoa que de fato está investindo em você e está querendo fazer isso virar algo mais do que simplesmente mostrar o interesse, né? Do que flertar. Então eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo, porque é uma história que, querendo ou não, me fez sofrer, me fez perder tempo, e eu acho que pode ser muito interessante aí para vocês ficarem sabendo. Eu conheci esse homem num momento que nós dois estávamos indisponíveis, né? E depois de um tempo, nós nunca nos conversamos e tal, mas depois de um tempo ambos ficaram solteiros. E eu percebi, né, que existia um interesse, a gente percebe nos olhares e tal, mas nunca tinha passado disso porque ambos estavam comprometidos. E aí, nós morávamos em cidades diferentes, eu comecei a perceber que ele começou a visitar muito as minhas redes sociais, né? Na época eu não tinha tantos seguidores e tal, então ele sempre era o número um ali de assistir todos os stories, comentar todas as fotos, né? Mandar, às vezes não comentava na foto em si, mas sempre mandava um comentário interno e tal, de direct, mas nunca passava muito disso, né? Era sempre mostrando muito interesse nesse aspecto, mas nunca de fato concretizando. Às vezes chamava para conversar, né? Na conversa era uma sintonia sensacional, a conversa fluía muito legal, né? Tinha sempre aquela coisa de, ai, vamos combinar de ir para a praia juntos, vamos combinar de fazer alguma coisa, mas nunca concretizava, né? E eu vejo muito isso, né? As pessoas me falando, mas ele curte todos os meus, as minhas fotos, assiste todos os meus stories, é o primeiro e tal. E o que eu já perdi de tempo, gente, postando stories, né? Primeiro que a gente posta já só para ver se a pessoa vai lá curtir, né? Curtir não, vai lá assistir e fica vendo para ver, já assistiu, quem nunca, né? E aí ele sempre assistia, graças a Deus era um dos primeiros a assistir, porque assim não perdia tanto tempo, mas mesmo assim perdia bastante tempo olhando para isso, focada nisso, né? Focada nessa pessoa que não estava investindo definitivamente, mas no início eu fiquei presa nessa expectativa de mudança, né? Pensando, poxa, quem sabe, né? Ainda não faz tanto tempo que estamos solteiros, quem sabe daqui um tempo, né, ele também está se refazendo e tal, está respeitando também o meu tempo, talvez é uma questão de tempo e tal. Eu sei que eu fui facilitando, assim, às vezes aparecia na cidade dele, né, fui facilitando a interação para ver se acontecia alguma coisa, às vezes mandava umas mensagens aleatórias, assim, meio que avisando que estava, mas nunca tinha de fato uma concretização, como eu falei para vocês, né? Um investir de fato visando algo que aprofundasse. Mas eu sempre ficava naquela esperança que depois, com o tempo, as coisas iriam evoluir. Eu me apegava muito nesse interesse de stories, porque como assim que se essa pessoa assiste os stories assim, às vezes em 10 minutos sempre, ele tá mostrando interesse. Se ele sempre vê todas as minhas fotos, comenta e tal, curte, deve ter, né, um interesse. Quando a gente conversava era muito legal, assim, né, tinha conversas profundas, longas e sabe, que duravam, mas não tinha, você percebia que não tinha ele procurando, assim, com frequência. Mas eu
me apegava nessa ideia, né? Me apegava a migalhas, nessa ideia que as coisas iriam evoluir. E passou bastante tempo, gente. Eu acho que passou quase um ano para eu aceitar que definitivamente essa pessoa não iria investir em mim. Eu acho que a última vez, assim, sabe? Parece que a gente faz aquelas coisas assim, agora eu vou fazer isso aqui, é a última coisa que eu vou fazer. Se não der certo, também vou enterrar a ideia, né? E aí fiz, eu acho que eu fui na cidade dele e tal, fazer outras coisas, mas enfim, deixei ele saber que eu tava lá pra ver se, então vamos sair jantar, alguma coisa? Nada, não chamava e tal. Beleza. A gente teve um encontro, para não dizer que não teve, que foi um encontro assim meio rápido e tal, mas que foi muito legal, rolou beijo e foi super legal esse encontro. E ele logo me deixou em casa, né, depois do encontro, e já mandou mensagem, assim, você via que estava super empolgado com o encontro, que tinha realmente curtido. A gente percebe que a pessoa curte, né, a gente percebe que a pessoa está empolgada com aquela situação. E aí isso me rendeu mais meses ali, né, tolerando pouco investimento com a esperança que ia virar alguma coisa, porque o encontro tinha sido muito legal, eu tinha me divertido muito e ele também. Então ele, que não era de mandar mensagem, logo depois do encontro já mandou mensagem: nossa, foi muito legal, quero te ver de novo, blá, 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 aquela coisa assim. Enfim. E aí, quando eu cheguei num ponto que eu falei assim, quer saber, essa pessoa não vai investir em mim. Eu aceitei que realmente não adiantava, eu já tinha facilitado tudo o que podia e que definitivamente essa pessoa não ia investir em mim. Então eu teve um período de tristeza, né, de luto, porque luto pela ideia que morreu, né, pelo sonho, porque na minha cabeça ele seria perfeito. A gente tinha, inclusive naquele nosso encontro, ele até pegou no meu ponto fraco, né, e falou assim: vamos ter um filho, tipo assim, sabe? Que era o meu maior sonho naquela época, né? Porque queria ter um filho e tal, e ele também não tinha. Então, eu assim, fiquei imaginando muitas coisas maravilhosas. Então, a gente, quando isso tudo desmorona, a gente fica muito triste mesmo. Então, na minha cabeça, ele seria perfeito, ele era querido, fofo, maduro, charmoso, bem-sucedido, né? Claramente gostava de mim, mas alguma coisa o bloqueava, né? E eu ficava na minha cabeça: não, mas deve ser por causa da ex ainda que não superou totalmente. Deve ser por causa do meu ex. Deve ser por causa que está muito ocupado no trabalho, focado em outras coisas. Deve ser porque... Então, eu ficava imaginando o porquê que essa pessoa não estava investindo em mim. E querendo ou não, ok, tem uma razão, não, sabe? Não importa qual a razão. O fato concreto que a gente tem é que não está investindo e que estamos perdendo tempo com essa ideia, com essa ilusão e sofrendo também, querendo ou não, deixando de se abrir para outras pessoas. Por mais que a gente pense que a gente está aberto, na nossa cabeça o nosso foco está ali, a gente quer muito que aquilo dê certo. Eu queria muito que desse certo com ele. Eu queria muito, 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 muito. E não deu. Então foi bastante tristeza quando caiu a ficha, eu tive que aceitar, né? Eu acho que demorou quase um ano para cair essa ficha em mim, que imagine um encontro em um ano, né? E demorou muito para cair essa ficha, mas a hora que caiu a ficha, eu, né, comecei a olhar para frente, seguir minha vida e tal. Às vezes ainda ficava meio que olhando stories para ver se ia olhar, mas já dentro de mim já meio que morreu aquela ideia que seria alguma coisa, e isso foi bem importante para mim, para eu conseguir superar, né? Porque eu sei que dói, gente, eu sei que dói você gostar de uma pessoa que gosta de você também, você sabe que gosta, mas que não concretiza, né? Que não investe direito. Então, a gente precisa realmente deixar essa ideia morrer se a gente quiser ter a vida dos nossos sonhos. Eu percebia que eu tinha, né, alguns comportamentos que talvez não tinham tanta autoconfiança, né? Mas eu já estava numa fase assim que eu estava... Não acredito que foi tanto o meu comportamento. Eu acredito que, eu vou trazer agora a parte do entendimento para vocês, a gente tem que fazer o nosso melhor e soltar, né, pessoal? Então, aqui eu trago para vocês como se tornar uma mulher confiante, uma mulher valorizada, uma mulher poderosa. Só que a gente precisa fazer o nosso melhor e soltar.
porque às vezes somos livrados de certas coisas, e esse entendimento que eu quero trazer para vocês, porque ele trouxe muito conforto para mim e hoje eu acredito muito nele, sabe? Primeiro, eu estava com uma imagem projetada dele, uma imagem idealizada daquilo que eu queria que fosse, daquilo que eu imaginava que ele fosse, daquilo que eu sonhava que seria o nosso futuro. Eu não o conhecia de fato profundamente, até porque ele nunca quis aprofundar, ele não estava disponível para aprofundar, né? E até hoje, pelo que eu percebo, nunca aprofundou com ninguém. Então, quer dizer, a pessoa não estava disponível para aprofundar. E eu não posso ficar insistindo numa pessoa que não está disponível. Se eu de fato estou disponível, eu preciso me abrir para pessoas disponíveis, né? Do contrário, se eu fico ali insistindo por muito tempo, algo também está mostrando sobre mim, que no fundo eu também não estou querendo tanto assim, né? Então, como eu tinha esse sonho, eu falo, não, eu quero ter a minha família, eu quero viver um amor, eu mereço, então eu abri mão dessa imagem projetada, desse sonho que eu tinha vivido sozinha, que era um sonho só na minha cabeça, né? Apesar dele ter falado um dia, vamos ter um filho, né? Aquilo lá para mim já se multiplicou como se ele tivesse me pedido em casamento, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, que as pessoas às vezes falam coisas da boca para fora e a gente fica grudada naquilo por muito tempo. Então, duas coisas no meu entendimento que fizeram a diferença para mim, para eu me libertar dessa dor. Primeiro, eu entender que tinha sido uma imagem projetada, que eu não conhecia de fato essa pessoa, eu conhecia a imagem que eu tinha criado dele, né? Eu conhecia uma parte que era realmente maravilhosa e o resto todo eu tinha imaginado. Porque, gente, uma coisa é a pessoa ser nota 10 em ser fofo, em ser maduro, em ser charmoso, em ser bem-sucedido, em ser querido. Outra coisa é a pessoa ser nota 10 em investir em você. E isso faz a pessoa ser, né? Então, tem vários outros aspectos que precisam ser avaliados para ver se a pessoa realmente tem potencial na tua vida. E esse de quanto investir em mim, ele não era nem uma nota 1, né? O potencial de estar comigo no momento que eu precisava, no momento que nos meus momentos mais difíceis, ele não era nem nota 1. A pessoa, no sentido de me entender profundamente, de realmente se importar com os meus sentimentos, não era nem nota 1, né? Então, tem vários outros aspectos que são muito fundamentais no relacionamento e que a gente precisa balançar, né? Balancear, não dá pra gente analisar só, mas é que ele é muito fofo, tá, beleza, nesse aspecto ele é nota 10, mas e aí? Né? No tanto que ele investe em você, no tanto que ele, por exemplo, aceita as suas fraquezas, aceita os seus lados mais difíceis. Será que ele conhece os seus lados mais difíceis e ele realmente aceita? Então, se ele conhece e ele aceita, ele é nota 10, né? E aceita no sentido assim de lida com isso de uma forma positiva, né? E quanto aos lados negativos dele, será que você conhece esses lados negativos? Será que você consegue conviver com eles? E aí eu vou entrar no meu outro ponto aqui. Eu já tinha notado alguns pontos nessa pessoa que seriam bem complicados em relação à mulherada, né? Que eu estava escolhendo ignorar, porque o resto eu achava tão maravilhoso. Mas isso para mim é um valor fundamental. A fidelidade, a lealdade, né? Para mim é um valor fundamental. E eu acho que com ele talvez seria até mais a questão da fidelidade mesmo, que lealdade talvez até existiria, porque a pessoa falava abertamente, né, de outras mulheres, e sabe, dessa ideia, inclusive, que ele comentou enfim, não quero trazer muito da história para não correr nenhum risco de identificar, mas enfim, falando de sexo a três e tal, já mandou uns papos assim para mim e tal. Então, quer dizer, estava trazendo já algumas coisas que, para mim, no fim das contas, iam me machucar muito. Não iam bater comigo com o que eu buscava. Só que eu estava fechando os olhos para essas coisas porque eu queria muito que desse certo. Porque eu estava idealizando muito, que eu achava que ia ser muito maravilhoso. E aí, escolhi fechar os olhos para isso. Escolhi só focar no que tinha de bom
E aí, eu acredito que nós temos uma proteção também, que nós somos guiados, e eu sinceramente acredito que, de certa forma, isso foi uma proteção da pessoa não investir em mim, porque eu teria me machucado muito, 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 né? A gente acaba passando por cima de nós, né, para estar com alguém, passando por cima de valores fundamentais para estar com alguém, e assim a gente se machuca muito, a nossa autoestima vai lá no pé, a gente se sente um lixo, né? Então se sente menos, se sente muitas coisas negativas. Então eu acredito muito que eu tive proteção também nesse caso. Hoje, olhando para trás, eu vejo, gente, eu estava muito forçando a situação porque eu queria muito que desse certo, e eu realmente preciso agradecer que essa pessoa não investiu em mim. Tá bom, amores? Eu espero que essa história traga algo de bom para você, né? Às vezes as pessoas me escrevem que estão sofrendo mais e falam assim, Priscila, você não sabe a dor que é gostar de alguém que não gosta de você. E ficam insistindo 5 anos, né? Tolerando coisas, por exemplo, isso que eu falei, de mulherada e tal, fica tolerando esse tipo de coisa, passando por cima de si mesma para ficar com aquela migalhinha da pessoa ou com aquele sonho de que de repente uma hora vai mudar, uma hora vai me assumir. Mas o fato é, gente, que aí eu indico muito para vocês que vocês participem nos meus eventos do Método Deusa do Amor, para que você realmente consiga se tornar uma mulher confiante e valorizada, né? Porque é uma mudança interna que traz essa mudança externa, é uma mudança que faz com que você tenha força para sair desses momentos, né? Com que quando você realmente percebe que, beleza, eu tinha ideia e achava que ia investir, mas peraí, tudo tem limite. Então, uma coisa é chegar, né? Chegou longe ainda demais, no meu caso, chegou 1 ano, né? Mas eu vejo gente passando 5, 10 anos, tolerando todo tipo de palhaçada, todo tipo de, sabe? Às vezes tem gente que me escreve, ele me humilha, ele me trai, ele me desrespeita, enfim, várias coisas, mas a pessoa não tem força para se posicionar. E aí é muito mais uma questão de você internamente conseguir ser uma mulher confiante, para você ser valorizada, né? Então eu indico aí que vocês aprofundem aí nessa viagem interna com vocês mesmas para trazer essas mudanças. E os meus eventos, inclusive, tem um evento gratuito, que é a Semana da Mulher Confiante e Valorizada. Se você está assistindo esse podcast num momento que, enfim, ainda vai dar tempo de participar do evento, convido você a participar. Se você entrar no meu Instagram, Priscila Macanhão, o link estará lá na bio e geralmente está aqui nos comentários também para que você se inscreva. Tá bom? Amores, amo vocês, desejo todo o amor do mundo para vocês, né? Como eu falei, o negócio não é ficar fazendo joguinho de poder, ficar fazendo, eu vou mexer com o inconsciente dele para ele me ligar, para ele me provocar, para ele isso, para ele aquilo, porque no fim das contas a questão é muito mais profunda e a gente precisa dessa mudança interna para trazer algo real. Não dá para fazer castelinho de areia, né? Construir relação em castelinho de areia é pedir para sofrer. É isso aí, compartilhem com os amigos, com as amigas, se elas podem se beneficiar, e deixe o seu like aí para eu saber que você gostou do tema e que você gostou também da história. Um beijão, tchau, tchau.